Zé Carlos. Já temos aqui na sala o professor André Valente, que vai participar da mesa redonda junto com a professora Maria Aparecida Lino Pauliucones, que também já apareceu aí, né? Vou pedir também a ela que abra a sua câmera, se possível já, para que a gente já possa preparar, né? Olá, professora, tudo bom? E aqui tem uma relação que eu acho muito curiosa, né? Assim como eu fui orientando do professor André Valente, na verdade, em todas as etapas acadêmicas, o Fernando foi orientando também a Maria Aparecida no doutorado, né? A gente percebe as influências na leitura da tese do Fernando, trabalhando com a semântica argumentativa e grande área de especialização da professora Maria Aparecida. Bem, e nós vamos agora já introduzir a mesa, que vai se chamar Estudos Semântico-Gramaticais em Perspectiva Interdisciplinar. Olha que legal. A comunicação do André Valente vai se chamar Aspectos Sintático-Semânticos do Sintagma Binominal, uma abordagem neológico-discursiva. Vocês vão adorar. A professora Maria Aparecida Lino Pauliucones, da UFRJ, falará das contribuições da semântica para uma gramática do sentido e da expressão. Isso remete aí a uma das grandes escolas a que a Maria Aparecida se filia, não é? Que é do Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso, de que fazem parte ela, o próprio André Valente, e o Patrick Charrodot, da gramática do sentido e da expressão, não é isso? E a Maria Aparecida, se eu não me engano, foi uma das tradutoras, não é isso? Dessa publicação da Contexto, Linguagem e Discurso, em que ele fala especificamente dos modos de organização do discurso, essa enorme contribuição que o Charrodot trouxe para os estudos textuais, semióticos, discursivos, aqui de modo geral, para o Brasil, não é? Bem, então, vamos começar pelo professor, meu orientador André Valente, e depois eu vou solicitar apenas que o Fernando deu umas palavras antes da fala da Maria Aparecida. Ele não queria não, mas eu insisti, só para ele falar um pouquinho, para que se estabeleçam essas relações de afeto, né? Professor André Valente, gente, eu não preparei nada porque não quero coisas muito formais, mas o professor André Valente doutor em letras pela UFRJ, fez pós-doutorado na Universidade do Porto, posteriormente, e é professor há muitos anos da UERJ, é autor de um dos livros mais interessantes e mais inovadores que tem para os estudos mais recentes da língua, que é o A Linguagem Nossa de Cada Dia, foi publicado em 97 pela editora Vozes. Infelizmente não teve novas edições, eu sempre insisti com o André para fazer aí, com um corpus renovado, mas de qualquer forma ele tem várias outras publicações como organizador, tem a compilação de todos os trabalhos dele sobre neologia, foram publicados recentemente também, no livro que eu tive a honra de prefaciar. E o André Valente é um professor adorado de todos, aí, como a gente vai vendo aí pelos comentários, porque ele encarna justamente aquilo que ele chama de novas aulas de português, né? As novas aulas de português não negam a tradição, de modo algum, respeitam a tradição, mas elas, né, acolhem as inovações e promovem a integração. Eu vou fazer uma confissão aqui. Na verdade, no nome desse evento aqui, eu roubei do André Valente, né? Porque em 1997, o André Valente organizou um livro chamado Linguagem e Literatura, uma integração para o ensino. E aí, quando eu fui fazer o nome desse evento, eu botei também, né? Citar gramática e semântica como integração para o ensino, porque a ideia de integração tem que estar sempre presente, não é? Ainda mais nos dias atuais. E o André Valente encarna muito bem. Qualquer aula do André Valente é uma grande exposição sobre a língua, sobre a linguagem, sobre a linguística, sobre a literatura. Nada é negligenciado e nada é mostrado assim como hierarquicamente superior. Essa integração é a síntese das aulas do professor André Valente, das palestras dele, dos artigos, dos livros, e é o que ele vai demonstrar agora. Sem mais delongas, professor André Valente, muito obrigado mais uma vez. O Gemil agradece muito a sua graciosa e generosa presença. Por favor, esteja apresentado. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem, André, Fernando? Sim, ótimo, está ótimo. Ai, que bom. Queria agradecer a vocês pelo convite. É sempre bom estar com o pessoal da Rural, né? Com o Fernando, com a Carmen, e vi aqui os participantes também. Já estive em eventos, Fernando me convidou para dar a conferência de abertura, como a Zeredo fez. Eu peguei uma parte da conferência, e nós sempre aprendemos muito com a Zeredo.
e falar da minha alegria de partilhar a mesa com Maria Aparecida Lino, que é a coordenadora do nosso CIAD, foi durante muito tempo partilhando com a Lúcia, da UFRJ, e o CIAD, que é o Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso, congrega professores da UFRJ, da UF e da UERJ. Então, é desse lugar que eu falo, e também sou membro do GT de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia da Ampol. Então, eu venho trabalhando muito na integração entre léxico e discurso, uma abordagem linguístico-discursiva, e eu vou trazer para vocês aqui uma parte da minha pesquisa no Pró-Ciência, eu sou pró-cientista da UERJ, e já apresentei trabalhos sobre o sintagma nominal. Então, para não me alongar muito, eu vou fazer uma pequena revisão do sintagma sociriano e do sintagma do Matoso Câmara Júnior, para depois circunscrever que sintagma nominal eu vou trabalhar, né? Só para começar, binominal são 2 nomes em Portugal. Lá em Portugal, eles não dividem, como no Brasil, nomes substantivos e nomes adjetivos. Os nomes são substantivos, filosoficamente, são os que têm a substância, que nomeiam, bem na lógica lusitana, né? Então, binominais são 2 nomes substantivos. A tendência no sintagma nominal é um substantivo e um adjetivo, ou um adjetivo e um substantivo. Bom, no SOCIR, só para recordar que há muitos alunos jovens aqui, o sintagma é aquele conjugado binário com determinado e um determinante. O determinado é o elemento nuclear, central, e o determinante é o elemento modificador. Um é central, o outro é periférico, um é determinado, outro é determinante. No sintagma nominal, normalmente você tem um adjetivo e um substantivo, ou um substantivo e um adjetivo, né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento aqui na revista Piauí, de setembro. Na capa da Piauí, eu encontrei o Império Ambíguo, Rebeldia Retrógrada, o Candidato Golpista, Desordem Religiosa e Distanciamento Social. Vocês veem que o sintagma nominal é um substantivo e um adjetivo. Na Carta Capital, na capa, eu encontrei atores políticos, apoio fanático, ruína econômica, inocência roubada. E a matéria principal tinha o grande impasse, em vez de um impasse grande. Então, essa anteposição do adjetivo, normalmente, ela tem um valor mais imaterial, tem um valor estilístico, né? Um valor também conotativo. Então, quando você diz no filme uma linda mulher, em vez de uma mulher linda, essa anteposição ela revela uma intencionalidade, que as escolhas lexicais não são gratuitas, nem a distribuição também das palavras, né? Passando do SOCIR, do conjugado binário, que você tem um determinado e determinante, todos os exemplos em que eu falei aqui, o substantivo é o elemento determinado, nuclear, e o adjetivo é o elemento determinante modificador. O Matoso Câmara Júnior apresenta 5 tipos de sintagma. A revisão é simples. O lexical é uma palavra, em aluna, o determinado é o radical, até o N, o determinante é o A. O sintagma locucional, com capa em relação ao livro. O sintagma oracional, que pode ser combinado com suboracional, quando você diz Bechara refez toda a sua gramática, o suboracional refez toda a sua gramática, que é o predicado. O oracional, quando você diz Joana sorriu, que é a oração. Sempre um determinado e um determinante, nessa perspectiva binária. E o superoracional é quando você diz Joana disse que viria. Joana disse a oração principal, determinado, objetiva direto, determinante. Então, da palavra ao período composto por subordinação, passando pela locução, por uma parte da oração e pela oração, a abordagem, né, do Matoso Câmara Júnior trabalha sempre com essa noção do conjugado binário. E ele faz a distinção, para encerrar essa revisão, de sintagma e sequência. Para ele, no período composto por subordinação, você tem um sintagma superoracional. Joana disse que viria. Mas se você diz Joana estuda e trabalha, você não tem um sintagma, você tem uma sequência, porque aí você não tem uma relação de dependência sintática, mas sim de independência. Espero ter ficado claro.
lexical, suboracional, o locucional, o oracional, superoracional, mais a coordenação para ele seria uma sequência. Isso posto, agora eu vou avançar, vou pedir ajuda de quem vai passar para mim. O Azeredo falou da Moura Neves, eu acho que essa nossa conversa aqui hoje vai ser uma grande integração entre as três falas, do Azeredo, a minha e da nossa querida Aparecida Lima. O estudo aqui proposto parte da premissa de que a descrição linguístico-gramatical deve aceitar os deslizamentos categoriais nos tratamentos de classes e funções das palavras. Tal abordagem implica o reconhecimento da gramaticalização como recurso indispensável e perturbador nas sistematizações a serem desenvolvidas. Em gramáticas atuais, percebe-se a relativização de fronteiras categoriais nos campos da linguagem e da gramática. Há, inclusive, visões distintas. Vejam bem os exemplos. Em ele é muito homem, o termo grifado pode ser entendido como adjetivo. Mira Mateus et al. Na gramática da língua portuguesa. Ou substantivo em função atributiva, como diz o nosso Azeredo. Então, Azeredo não considera adjetivo. São visões distintas. Isso vai aparecer também nos dicionários. Por favor. Nos sintagmas nominais, com 2 substantivos, que é o foco aqui da minha apresentação, Neves comparou exemplos e destacou categorizações distintas em dicionários. Aurélio e Wass falam, respectivamente, em valor adjetivo, do segundo substantivo, né? E substantivo determinante, diz Wass. Norma padrão e célula-mãe. Vejam, Mira Mateus falou adjetivo, né? E o Azeredo falou em função atributiva do segundo substantivo. Agora nós temos aqui Aurélio, que fala em valor adjetivo, Wass, que fala em substantivo determinante. Neves reconhece a existência de deslizamento categorial no substantivo posposto. Muita atenção agora. Esses 2 exemplos estão na Folha de São Paulo. Estado babá e estado gendarme. Gendarme é um termo francês para o policial. Então, se nós, agora retomando Saussure, paradigma e sintagma, se fôssemos ao paradigma para substituir babá, nós teríamos um estado protecionista. Aí entraria o adjetivo. Se fôssemos ao paradigma para gendarme, teríamos um estado policial, policialesco. O tom da matéria é que não cabe o estado babá e também não cabe o estado gendarme. Mas se nós trabalhássemos o texto, as escolhas lexicais nunca são gratuitas, elas revelam uma intencionalidade discursiva, né? Se substituíssemos por protecionista, a minha provocação a vocês, teria a mesma força expressiva, né? Teria o mesmo valor discursivo de babá, o substantivo, com todo o valor semântico, né? O valor simbólico. O que representa uma babá, né? Para uma criança, para uma família, e o que é um estado babá? O mesmo em relação a gendarme, quando entra o substantivo e não o adjetivo. Avancemos, por favor. Produtividade e criatividade lexicais. Eu queria dizer a vocês que na bibliografia eu coloquei mais autores portugueses do que autores brasileiros. Trabalhei com Azeredo Moura Neves, mas eu trabalhei com a Mira Mateus, trabalhei com a gramática do Raposo em 3 volumes, são trabalhos maravilhosos dos portugueses nas gramáticas. Trabalhei com a Graça Rio Torto, de Coimbra, e a Alexandre também, que é de Coimbra, isso para promover esse diálogo luso-brasileiro na produção gramatical, né? Então, aqui, quando ela fala de produtividade e criatividade, ela nos diz o seguinte: no processo de renovação lexical inerente às línguas, deve-se observar que a produtividade está presente por ser natural na competência morfológica dos usuários da língua. A criatividade pressupõe uma intencionalidade discursiva combinada com domínio linguístico. Ao distinguirmos os 2 processos, devemos observar que a produtividade, muita atenção agora, é um mecanismo inconsciente. Se eu estivesse no presencial, eu pediria a você assim, grifem, por favor, aí. Enquanto a criatividade já é um modo consciente de gerar o lexema.
Quando eu apresentei esse trabalho no CIMELP, o Azeredo estava comigo, eu citei o Azeredo, que ele diz que numa abordagem mais radical, né, nós teríamos que a produtividade, na verdade, ela é sistêmica, portanto, é coletiva, né? Enquanto a criatividade é idiosincrática. Idio, em grego, é próprio, particular, né? Idiota, na origem, é aquele que tinha um caminho muito próprio, particular. Idioma é a linguagem própria como expressão de uma cultura. Idiosincrasia, essa palavra sofisticada, é a nossa visão particular do mundo e das pessoas. Então, essa distinção também é muito boa, né? Porque a produtividade ela está no sistema, coletiva, né? Enquanto a criatividade ela é idiosincrática, ela é particular. Avancemos. Esse é um ponto muito importante da reflexão que trago para vocês. Os adjetivos, em geral, assim como os substantivos colocados à direita de outros, também trazem propriedades, mais especificamente, feixes de propriedades, que se acrescentam àquelas que já constituem a natureza daquilo que é referenciado no substantivo, qualificado ou tipificado pelo adjetivo. Entretanto, com o uso de adjetivos, estabelece uma qualificação, uma tipificação, que, em princípio, tem menor especificidade do que aquela que se obtém com substantivo adjetivo. Nós teríamos que grifar exatamente esse final. Em princípio, tem menor especificidade do que aquela que se obtém com substantivo direto. Eu vou tentar provar agora com a minha pesquisa, né? Vamos ao primeiro exemplo, então. Acho que já entra o exemplo agora. Tá aí. Capa da revista Época, Flávio Bolsonaro com problemas, né? A rachadinha na Assembleia Legislativa, o presidente muito preocupado, e a capa da revista é o filho problema, os rolos de Flávio Bolsonaro. O que eu estou trazendo para a reflexão de vocês? Nós chamamos o sintagma nominal com dois substantivos. No início da minha fala, eu disse que o que predomina é substantivo e adjetivo, e, às vezes, adjetivo e substantivo. Jean Cohen fez uma pesquisa na língua francesa, tá, na análise da estrutura poética, em que ele mostra o seguinte: a posição normal do adjetivo é depois do substantivo. Fez uma vasta pesquisa. A anteposição, ela revela a tal intenção, um valor estético, um valor estilístico, né? Tudo isso está presente na anteposição. No inglês, a estrutura sintagmática nominal da língua inglesa tem um adjetivo antes do substantivo, mas no francês flutua. O normal é o adjetivo posposto. No português é o mesmo, por isso nós podemos aplicar o estudo do linguista francês. Nós temos normalmente o adjetivo posposto e, às vezes, o adjetivo anteposto. A novidade, que tem revelado assim, uma produtividade que não existia, é esse sintagma binominal, com dois nomes, como em Portugal, como eu digo no Brasil, com dois substantivos, em que o segundo ocupa o lugar do adjetivo. Mas, se nós fôssemos ao paradigma, o adjetivo seria problemático. Mas problemático já pode remeter a outro significado. Se bem que o Flávio Bolsonaro é sempre problemático, né, gente? Então, mas não é bem a intenção. Ele causa um problema para o presidente da República por ser o seu filho. No meu entendimento, a escolha do substantivo e não adjetivo, ela traz, né, um valor semântico discursivo muito mais significativo. Agora eu vou falar um pouco da composição. Podemos avançar? Bom, esse estudo da gramática derivacional dos nossos colegas de Coimbra traz uma contribuição importante. Considero não apenas duas, mas três classes de compostos: morfológicos, morfossintáticos e sintagmáticos. Interessam-nos aqui os compostos morfossintáticos, particularmente o primeiro dos quatro padrões apresentados pelas autoras. Aí eu faço uma síntese para vocês. NN é substantivo, substantivo no português. Bebê, proveta, ela é bebê. AA, adjetivo, adjetivo, claro, escuro. VV, verbo, verbo, para, arranca. Eu botei SIC, que está com acento, e no acordo esse acento já foi suprimido, né?
VN, verbo, nome, beija e o substantivo. Apresentam 3 tipos de compostos: coordenados, subordinados e modificativos. Nos primeiros destacam os adjetivais, morto-vivo, os nominais de estrutura VV, corre-corre, verbo-verbo, e os que ocorrem em sequências NN, nome-nome ou pronome substantivo-substantivo, designando agentes, autor-intérprete, locais, café-restaurante, eventos, jantar, comício, e objetos, garrafa, termo. Avançando, por favor. Não sei se é o André que está passando ou alguma das nossas alunas da monitoria. Segundo a Aline Vilalva é uma grande especialista em morfologia lá em Portugal, tem trabalhos maravilhosos, e o trabalho consultado por mim, na verdade, foram 2. A gramática da língua portuguesa, organizado pela Mira Mateus e várias colegas portuguesas, é uma gramática muito feminina, só professoras, e a gramática do português, em 3 volumes, do Raposo et al. Também. Né? Nesta primeira abordagem da composição, importa ainda salientar que a grafia de uma palavra composta não pode ser tomada em consideração na análise linguística dessa estrutura. A presença entre os constituintes dos compostos de um espaço em branco ou de um hífen, vocês viram o filho problema, né? E você tem autor e intérprete, ou ainda a ausência, né, de espaço ou hífen, decorre unicamente, passatempo, né? Unicamente da convenção ortográfica. Os dicionários disponíveis nem sempre estão de acordo nas escolhas ortográficas que praticam, nem são, por vezes, uniformes no tratamento de compostos idênticos. Para além disso, os sucessivos acordos ortográficos têm dado primazia a critérios de ordem fonética e a princípios vagos, como a consagração pelo uso, relegando para segundo as propriedades morfológicas e semânticas que caracterizam os diferentes tipos de compostos. Assim, para além de duplas grafias, verifique se compostos do mesmo tipo podem ser grafados de forma distinta. Confronte mal me quer versus bem me quer. Eu fui checar no nosso voo, porque é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Está exatamente assim. Mal me quer sem hífen, bem me quer. Então, se com a mesma natureza isso ocorre, imagina com isso tudo de novo que está surgindo. O que eu trago aqui para vocês é uma pesquisa que eu já apresentei em alguns eventos, até 2020, e uns exemplos novos que vão até o último domingo. Né? Então, vocês vão ver em primeira mão aqui essa pesquisa que vem sendo objeto da minha investigação. Vamos avançar, então. Bom, Bernardo Melo Franco. O que eu destaquei para vocês? Pela lógica de política tradicional, o capitão já deveria ter recolhido as armas. Ele tem optado pela estratégia oposta, na tentativa de agradar os seguidores mais fanáticos. O bolsonarista raiz é fiel, está disposto a fechar os olhos para todas as atrapalhadas do governo, desde que seu líder continue a esbravejar contra o comunismo. Então, o bolsonarista raiz. Então, nós temos 2 substantivos, né? O segundo à direita, ocupando a posição normal, que seria do adjetivo. Para alguns está em função adjetival, né? A função atributiva, como eu disse, o deslize do Azeredo, o deslizamento categorial da Moura Neves. Mas vejam, nós falamos em produtividade e criatividade. Nós não estamos mais naquela época agora da composição por justa posição e aglutinação, couve-flor, guarda-roupa, planalto. Nós estamos indo além. Quer dizer, a composição agora, né, com uma contribuição muito importante na dinamicidade linguística. Ela vem se revelando produtiva, porque está prevista sistemicamente, e também criativa. Caberia um adjetivo aí no paradigma, voltando a Saussure, o paradigma e o sintaxe? Sempre cabe. Né? Às vezes não há um diretamente derivado. Existe até enraizado. Né? Mas raiz, aí entra uma questão interdiscursiva. Né? Então, na interdiscursividade, se raiz já vem sendo usado. Né? André Conforte, que é músico, já vê esse termo várias vezes em relação aos sambistas. Existe o sambista raiz, de raiz. Né?
Às vezes a preposição é omitida, né? Então, já vem sendo usado no plano cultural, no plano político, raiz, né? Então, raiz no sentido de você ser compromissado, de você ser fiel, né? Que é o tom exatamente da matéria, né? Então, essa construção me faz lembrar uma distinção, a Aparecida deve lembrar, que nós fazíamos semanticamente entre o ser radical e ser sectário, né? Porque o sectário é intransigente, mas o radical é que vai à raiz do problema, de radice. Radical é que tem a radicalidade. Ele não é sectário, é aquele que busca profundidade. Vamos ao outro exemplo. Bom, esses dois exemplos são atualíssimos, como vocês estão vendo, né? Os exemplos não são apenas de natureza política, mas isso faz parte também da pesquisa. O presidente gasolina e o capitão motosserra. Num certo sentido, voltando lá a Alexandra, nossa colega do Porto, né? A questão da criatividade, e combinando com a Aline Vilau, quando ela diz que tem um valor neológico. Mas que valor neológico é esse se você não tem uma palavra nova? Eu vou fazer uma síntese aqui da criatividade lexical que nós temos do Louis Guilbert. Esse texto não foi traduzido para o português. Então, eu fiz uma tradução sintetizando. Na neologia lexical, você tem uma palavra nova. Na neologia semântica, você tem um significado novo para um significante já existente. Então, quando você diz que aquele dirigente do clube usou um laranja para desviar dinheiro, laranja não é uma palavra nova, mas é um significado novo. Isso se chama neologia semântica, segundo Guilbert. E todos os colegas do grupo de lexicologia e lexicografia utilizaram essa teoria no Brasil. A tipologia dele é a seguinte: a neologia semântica ela pode se dar pela linguagem figurada, são processos metafórico e metonímico, né? Ela pode se dar também quando você tem um caso de conversão ou derivação imprópria, como nós estudamos em morfologia. Então, quando você diz, como o Vilas Boas Corrêa falou, João, o inesquecível, se referindo ao João Batista Figueiredo, o inesquecível você substantivou. Então, nesse momento, você tem uma conversão, né? E o terceiro caso de neologia semântica é quando você desloca o termo de uma área do conhecimento para outra área. Então, quando a menina diz, vou deletar aquele garoto da minha vida, ela desloca o termo deletar para outra área. Então, quando você diz fulano é um narciso, você traz da área psicanalítica, evidentemente, né? Então, resumindo, a neologia semântica, segundo Louis Guilbert, pode dar-se por linguagem figurada, pode ocorrer também no campo da morfologia e pode ocorrer também em termos mais sociológicos, sociais, quando você desloca de uma área para outra. Então, eu estou trazendo essa reflexão para vocês. Quase que um valor neológico implícito nessas construções, né? É aquela especificidade do substantivo a que se referiu Maria Helena Moranelli. Não é a mesma coisa se colocarmos o adjetivo. Quando eu ouvi o Conforte falando com o Azeredo, falou que não existe sinonímia perfeita, isso eu botei num dos meus estudos. A sinonímia perfeita não existe porque dois significados nunca podem ser rigorosamente iguais. Ou surge um matiz semântico, um detalhe para mostrar a diferença entre um e o outro, ou os termos não se repetem, né, em todas as situações comunicativas. Então, se eu fosse substituir aí com vocês, seria um presidente incendiário, mas toda a carga que está no substantivo se perderia. Eu chamo a atenção pelo inusitado da combinação. Aí é que está esse traço mais inovador. É o inusitado, como também capitão motosserra. O que é um capitão motosserra acompanhando o que está acontecendo na Amazônia? É o que tem um caráter predatório, é destruidor. Mas quando você apõe, do verbo apor, o substantivo ao outro substantivo, na segunda posição, à direita, ocupando o lugar que prototipicamente é do adjetivo, a construção é outra, a construção de sentido é outra. Avancemos, por favor.
Pagode mulherzinha, isso eu apresentei na Universidade do Porto, num congresso em que eu e a Zeredo estivemos, era a comemoração dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, ao qual sou filiado como professor convidado. E chamou muita atenção lá dos colegas portugueses, porque pagode mulherzinha era uma situação em que as vozes femininas estavam sendo protagonistas, gênero dominado por voz masculina renova, com intérprete de cabelos escovados, roupas justas, piercing, tatuagem. Por isso que é um pagode mulherzinha. Porque mulherzinha pode ser usado de forma pejorativa ou não. Pode ser aquela que está se cuidando, com o cabelo, a tatuagem, né? Com as roupas justas. Mas eu chamo a atenção de vocês que está no diminutivo, segundo o substantivo. E diminutivo não é próprio de adjetivo, é próprio de substantivo. Então, você tem homem grande, homem pequeno, homenzarrão e homenzinho. Isso é de substantivo. Né? Quando você tem no adjetivo, você vai ter comparativo e vai ter também o superlativo. Eu estou dando o detalhe gramatical para mostrar que o sufixo diminutivo é caracterizador de substantivo. E mulher é um substantivo. Mas está numa posição adjetival, ocupando ali. Então, o pagode mulherzinha, com toda a carga semântico-discursiva, já não é mais um pagode qualquer. Aí vem toda a interdiscursividade, que é o papel, e aqui o grupo é predominantemente feminino, né? É o papel que vocês têm hoje, de ocupar todos os espaços. Né? Então, não é só mais em letras, não é só mais em pedagogia, não é só mais em enfermagem. É na engenharia, é na medicina, é no direito, em todas as áreas. E por que não também na música, como dona Ivone Lara foi precursora? E o pagode, que era um reduto masculino, e agora tem essa forte presença feminina. Né? Avancemos, por favor. Bom, aqui a discussão é boa, hein, gente? Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne ou qualquer outra que todas me convêm. Então, nós temos palavra sono, palavra outono e palavra carne. Aqui nós temos uma questão na função sintática que é a seguinte. Quando nós estudamos Apóstolo, a nossa experiência de professores mais assim experientes, rodados, né, com mais idade, nós pegamos a classificação antiga do apóstolo, apóstolo explicativo, apóstolo resumitivo, recapitulativo, apóstolo distributivo, né, até chegarmos ao apóstolo apelativo ou nominativo, né, ou especificativo. Apelativo, apelare no francês, chamar, denominar, apeler no francês, apelido no português, dar nome a. E era ensinado muito em sala de aula que apóstolo é o que vem entre vírgulas ou depois de 2 pontos. Mas só que esse tipo de apóstolo não tem pontuação nenhuma. Né? O compositor Caetano Veloso está lançando um novo trabalho. Caetano Veloso é o nome do compositor. O Rio Amazonas, Amazonas é o nome do rio. Então, esse tipo de apóstolo, sem pontuação nenhuma, chamado nominativo, que nomeia, normalmente é um nome próprio atribuído ao nome comum. Como eu mostrei, compositor Caetano Veloso, o Rio Amazonas. Só que o Drummond inova. Nós não temos um nome próprio. Nós temos 2 substantivos. E aí é um problema sintático sério, né? Porque o que funciona como adjunta de nominal, no sintagma nominal, voltando ao início, em que o elemento nuclear é o substantivo determinado, uma linda mulher ou mulher linda, mulher é o determinado substantivo, lindo é adjunta de nominal. Mas quando você tem 2 substantivos, primeiro você precisa definir se ele está, né, como adjetivo, como apresentou Mira Mateus lá no início, né, ou se ele está como substantivo em função atributiva, como apresentou Azeredo, e provocando vocês um deslizamento categorial, como Moura Neves. Estou citando vários autores importantíssimos. Vocês vejam como a reflexão é importante. Né? Então, o Drummond inova porque o substantivo, né, numa abordagem metalinguagem, que isso que vocês estão vendo é uma metapoesia, era muito comum no Drummond,
poema é até consideração do poema, o título em si já é metalinguístico, né? Então, o segundo substantivo, relacionado ao primeiro, identifica, portanto, a palavra. Essa situação, só para entrar no plano sintático, quando você tem um substantivo adjetivo, há que se ter um cuidado quando você tem considerei o livro excelente, que excelente adjetivo está ao lado de livro, e comprei um livro excelente, em que excelente está ao lado de livro. No exemplo, comprei um livro excelente, excelente é adjunta de nominal, porque ele está dentro do sintagma nominal. Quando você inverte, fica um livro excelente, foi comprado por mim. Então, ele faz parte do sintagma nominal. Então, ele é adjunta de nominal. Considerei o livro excelente, excelente é predicativo do objeto direto. Quando você inverte, fica o livro foi considerado excelente. Então, ele não faz parte do sintagma nominal. Só para reforçar que no sintagma nominal, quando o adjetivo está dentro do substantivo, ele é adjunta de nominal. Ele pode estar ao lado do substantivo, mas ser predicativo, como eu mostrei em Considerei o livro excelente. E agora eu estou trazendo esse novo exemplo. Conforte, eu tenho quanto tempo ainda? 5 minutos? 5 minutinhos, tá, Valente? Para não estourar muito tempo. Tá bom, por favor. Agora vamos ao final da pesquisa aí, que pega até o mais recente. Podemos avançar. Esse exemplo do Verins. Sabe o que ele é? Aquele bicho que migra em bandos na direção do mar através de um líder. Geração, substantivo, mas o substantivo ele define substância, nomeia. E lá no final, para nosso efeito, ele é uma pessoa jovem que gosta de aglomeração e para o qual o suicídio coletivo é apenas mais um programa com a turma, que tem todo um valor metafórico, né? Uma metáfora praticamente zoológica, em que ele compara com o bicho o comportamento humano. Avancemos, por favor. Quero meu futebol de volta. Barretão Luiz Carlos Barreto, o maior produtor do cinema brasileiro. Olha como ele é denominado, o homem cinema. É muito interessante o exemplo. Ele não é o homem cinematográfico, ele é o homem cinema, é símbolo do cinema. Foi que produziu Glauber Rocha, foi que produziu Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, o maior produtor. Então, isso é um símbolo. Ele representa o cinema. Avancemos, por favor. Itália enfrenta a segunda onda do vírus com hotéis Covid. Vejam só, hotéis Covid. E o último exemplo, lá na última linha, estados pêndulo. Lembram-se lá da Maria Helena Moura Neves, estado babá, né? E estado gendarme. Ora, observe que só varia o primeiro elemento, né? Então, nesse caso, é o que Vilalva chama de você tem uma composição bastante diferente aí, porque essa composição ela chama de uma composição por adjunção. Quando você tem aluno-modelo, alunos-modelo, varia o primeiro, né? E aluna-modelo, ela chama de adjunção. E os compostos por conjunção, quando você tem autor-compositor, né? E você tem autores-compositores e autora-compositora. No sintagma, o composto por adjunção, você tem esse elemento nuclear à esquerda, né? Na estrutura, e que ele é realmente o elemento central. É o caso, é por isso que só varia o primeiro. O seguinte, Conforte, por favor. Bom, agora são pesquisas que vêm avançando para cá. Olha, vejam que exemplos interessantes. Traição drive-thru. Agora eu tenho um produto híbrido, um elemento da língua portuguesa combinado com o elemento da língua inglesa, que é composto e que, por sua vez, assume esse papel adjetival para traição. Quer dizer, a traição que os encontros são, gente, no supermercado, todo mundo na quarentena, aí marcavam para fazer o amor ali no estacionamento do supermercado. Famílias recorrem a mães crecheiras, tá? As piadas, né? Olha, crecheiras, olha o elemento sufixal de creche, né? As crecheiras, substantivo, retomada a economia obriga a pais a procurar lugar para deixar os filhos. Outro exemplo, pautas-bomba, vejam a flexão do primeiro elemento, como eu falei, né, nós chamamos a construção por adjunção, segundo o Vilalva, e o centroavante multiuso, o elemento prefixal, né? Então, refere-se a um jogador que tem várias funções em campo.
Eu tenho escutado para o jogador Pedro, do Flamengo, quando ele faz gol, o artilheiro reverência, porque ele faz um gesto assim, cumprimentando. Veja que é um substantivo modificando artilheiro. Avançando, Conforte, por favor. Anjos robôs, né? O Vaticano apela à inteligência artificial. Na minha pesquisa agora tem aparecido muito essa composição híbrida, cozinha vintage, e o capitão cotidiano no texto, que é uma delícia de texto do Léo Aversa. Eu estou agora fazendo a questão mais de passar os exemplos para vocês, para não atrapalhar a apresentação da Aparecida. Conforte, por favor. Sem essa de malandro agulha, Zeca Pagodinho, né? Então, nitidamente, agulha é um substantivo em função atributiva no papel adjetival. E veja um exemplo. Agora eu já estou em 2021, eu estou avançando na pesquisa. Esses exemplos vocês estão vendo em primeiríssima mão. Ninguém viu, especialmente aqui para Rural. Agradecendo aí ao Fernando, ao Conforte e a Cá. Vida estraga prazeres. Veja que o composto é, naquele caso, o verbo nome. Só o segundo varia, o substantivo. Mas esse combinado ao lado de vida adquire um valor adjetival. Avançando, Conforte. Valério, só para dar o devido crédito, tá? São os monitores que estão passando aí. No seu caso, eu não sei se é Eduardo, Maria Eduarda, tá? Muito obrigado. Que eles estão fazendo esse trabalho aí muito bem feito. Vamos lá. Esses dois exemplos são mães solo, né? Chamando a atenção para essa atuação mais independente, e o capitão genocida, o termo que entrou muito no circuito, né? Genocida, que tem aquele radical latino, cida é o que mata, e cide é o ato de matar, né? Avançando. Moda dopamina. Vejam só, contra o baixo astral da pandemia, fashionista aponta em modelos coloridos, quer dizer, o substantivo dopamina, que designa uma substância, está ao lado do substantivo moda. E operação cala-boca, novamente um composto de verbo substantivo, modificando o elemento nuclear, que está à esquerda, que é o primeiro, né, no sintagma nominal. Operação cala-boca. Vou mostrar aqui, olha a capa da revista. A boca do presidente aparece costurada. Então, não botei aí para não ocupar muito espaço e mostro aqui a vocês. E, finalmente, Moacir Luz, ontem ganhou o Samba da Mangueira. Moacir Luz está no trabalho Aldir Blanc inédito, ele tem inédito, Aldir Blanc, após a morte, saiu um CD maravilhoso, Moacir tem várias composições com Aldir, e lançou domingo, apareceu no Fantástico. Quando eu bati a vista, falei, vou levar isso para o pessoal da Rural. Olha que interessante. Alma Carioca, substantivo adjetivo, Cristo Redentor, homenagem ao Cristo Redentor. Uma cidade de beleza rara, braços abertos sobre a Guanabara, ele faz um jogo intertextual com Saudade da Guanabara, uma canção que ele fez com Aldir e Paulo César Pinheiro. Pedra, sabão, coração Carrara, que bate forte numa noite clara, que acho que é uma boa síntese da minha apresentação, né? Porque pedra, sabão, você tem um composto reconhecido e o Cristo Redentor é constituído com formações triangulares de pedra, sabão. E há uma inspiração aí do Aleijadinho, isso é sensacional. Aí vai o Moacir Luz, na região de Carrara, né, ao norte da Toscana, na Itália, de onde vem o mármore. Eu até perguntei ao Moacir, com quem eu tenho assim, algumas trocas. Moacir fez letras, para quem não sabe, Moacir fez letras e conheceu esse livro, A Linguagem Nossa de Cada Dia, a que André Conforte se referiu, e fez um elogio público do livro. Ele disse, nunca aprendeu linguística com tanta facilidade. Aí eu trabalhei com isso com ele. Falei, Moacir, você pretende botar com letra maiúscula ou com letra minúscula? Vejam bem a minha provocação a ele, Carrara, né? Porque, em princípio, é o nome próprio, né? Mas, se você botar com letra minúscula, já pode sugerir uma outra interpretação. Quando você usa Amélia com letra minúscula, como Aurélio registrou no dicionário, a partir da canção do Ataúfo com Mário Lago. Amélia com letra minúscula para designar aquela mulher submissa. Se bem que o Mário Lago disse que
foi uma inversão do que ele ia falar, que ele era um homem de esquerda e queria falar da mulher solidária, mas o movimento feminista não aceitou muito isso, não. Então, se você bota Amélia, né? Então, uma garota Amélia, com letra minúscula, não é o nome da garota, né? Já existe, evidentemente, uma sugestão. Então, ele fez, para encerrar, entre o material e o espiritual, que está no coração, e se Carrara é tão especial assim, né, aquele que nos protege lá de cima do morro, ele tem um coração, evidentemente, especialíssimo. Tá? Então, era isso, gente. Valente, uma vez mais, muito obrigado. Mais um dia, mais uma manhã aí, uma comunicação de enorme aprendizado para todos. O pessoal está aí plantado aí do lado. Doutor Penal, o pessoal que já conhece. Acredito que, não sei se tem alguém aqui que não o conhece, né? Mas quem não o conhece, passou a conhecer, certamente está encantado. Vou ter agora o prazer de, em vez de apresentar, olha a relação de preterição e da Azeredo, em vez de apresentar a Maria Aparecida ali no Paulo Conde, como eu disse, o Fernando foi orientando dela, e eu fiz questão de que o Fernando, embora eu seja o mediador da mesa, eu fiz questão de convidar o Fernando a apresentar a Maria Aparecida, ele que foi responsável por chamá-la para o evento, e eles têm uma relação muito especial, e, portanto, eu fiz questão que o Fernando efetuasse, né, esse afeto aqui para fazer uma literação. Vamos lá, Fernando, por favor. Fique à vontade. Bom, obrigado ao professor André. Eu não sei vocês, mas eu estou adorando, viu? Essa manhã está estrelada, né? O Azeredo falou belíssimamente, agora o André fez uma exposição preciosa, sensacional, né? Está muito bom o evento, eu estou felicíssimo, muito, muito feliz. E agora teremos a honra de ouvir a minha queridíssima professora Maria Aparecida ali no Paulo Conde, minha orientadora no doutorado, que tem uma longa produção bibliográfica, uma história de sucesso, né, na área acadêmica, na área intelectual, científica. É uma das maiores, se não a maior autoridade em linguística da enunciação do Brasil, não é? E recebê-la aqui é uma honra, né? Eu estou assim, exultante com a nossa jornada, e eu quero que esse povo venha mais vezes, nos próximos eventos, próximas edições. André Valente, Azeredo, Aparecida. Tá cada dia melhor esse evento, graças a Deus. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, professor André, pela sua exposição, né, preciosa. Obrigado a todos. E, sem mais delongas, minha querida amiga, né? Minha amiga, minha professora, minha orientadora, Aparecida Lino, obrigado, Aparecida, por ter vindo, tá? Muito obrigado pela generosidade. Só relembrando, Maria Aparecida, só o título da sua palestra é Contribuições da Semântica para uma Gramática do Sentido e da Expressão. Por favor, fique à vontade, tenha essa honra. Já rodou, né? É isso. Tá bem, então. Bem, então, muito obrigada, muito bom dia a todos, né? Com muita alegria que participo, agradeço o convite da organização, do Fernando, é um prazer participar dessa mesa, ao lado do André Valente, né, meu grande amigo aí, também com a mediação do André Conforte e do Fernando. Eu quero realmente dizer que o meu pensamento do início foi especificar uma partezinha da semiolinguística, mas depois eu fiquei pensando como que era uma mesa realmente relacionada a mais a semântica e toda a parte gramatical e toda a sua contribuição para os estudos gramaticais. Eu pensei em fazer um paralelo, né, entre as três áreas aí, semântica, pragmática e análise do discurso, procurando definir o seu objeto de estudo, os limites da investigação, né, e as contribuições da semântica, enfim, para uma gramática que nós chamamos de a gramática da significação, que o senhor Rodolfo chama de gramática do sentido e da expressão, que é para ajudar, sobretudo, o processo de interpretação, de leitura e de produção textual. Né? Eu espero ter acertado, eu sei que isso é um tema muito amplo, que poderia ser dado num curso inteiro, né, porque a complexidade de todos esses temas, eu não fui assim específica como os colegas, aí o André e o José Carlos fizeram. Né?
Mas a minha preocupação central é uma preocupação de toda a humanidade, né? Desde o princípio da civilização. Qual o sentido, qual a significação de tudo que nos cerca, né? Aquela famosa frase que está lá na Esfinge, né? Quem sou eu, para onde vou, o que faço aqui? Enfim, o que quer dizer realmente a vida, o que querem dizer as palavras, né? Minha proposta aqui tem minha intervenção aqui tem 2 princípios, né? Primeiro, definir o campo da semântica e da pragmática, sobretudo a semântica moderna, porque a semântica tradicional, nós já sabemos que é bastante estudada. É sua comparação com a pragmática e com a análise do discurso. Professora Aparecida? Sim, o som. Professora Aparecida, só uma observaçãozinha que eu me esqueci de fazer, rapidinho. Observar que a senhora não envelheceu. O André Valente envelheceu, o Aparecido envelheceu, o Azeredo está mais velho, o Valente está mais velho, e você continua mesmo. Não, obrigada. Olha, fico muito grata. Eu acho que o princípio que a mulher pinta os cabelos, ela sempre disfarça um pouquinho, né? Mas o tempo está aí, não tem jeito, né? Nós podemos vencer o tempo. Muito obrigada, viu, pelo elogio aí. Se puder passar o slide 2, então, né? Os limites da investigação, por favor. Então, a semântica é chamada ciência das significações, que já foi dada por Breal, né? A pragmática seria toda a prática linguística ou a interação, e a análise do discurso, uma tentativa de explicar como se dá essa articulação entre o mundo de ação psicológica e social dos homens com o mundo da linguagem. Seria essa, pelo menos, uma tentativa de definição muito en passant, né? Pode passar o próximo? O termo, no entanto, a semântica sempre foi tradicionalmente explicada nos níveis da sinonímia, da antonímia, né? De todas as gramáticas tratam desses assuntos aí. Mas hoje, com a própria palestra do André agora explicou, como mesmo a própria semântica do léxico está tendo novos olhares, né? Com tanta riqueza aí da parte do neologismo, com a criação infinita, que é o campo mais aberto da língua, realmente é o léxico, né? O chamado campo aberto da língua. E esses novos olhares, nós teríamos, então, uma nova semântica, né? E as relações do nível da frase e do texto, que não eram estudados pela gramática, pela semântica tradicional, e que hoje também estão sendo estudados pela linguística do texto, pelas várias linhas do funcionalismo e pela própria análise do discurso. Aí nós teríamos estudos de paráfrase, contradição, acarretamento, né? Os implícitos linguísticos, pressupostos, os subentendidos, as inferências de que os colegas aí estavam falando, né? E nas relações mais de nível transdrástico, no nível do texto e do discurso, nós teríamos os grandes avanços dos estudos de Bogrand e Dressler, fatores de textualidade, as obras desde Halliday e depois aqui no Brasil estudadas por Marcuse, por Ingersdorf, as noções de coesão e coerência, enfim, os atos de fala de Ostler, Searle, os estudos de gênero, de Chalouis, e todos eles, enfim, e sobretudo vou dizer assim, um conceito fundamental, que é o conceito da enunciação. Então, a enunciação vai fazer parte aqui, especificamente mais das nossas observações aqui, que foi a teoria da enunciação, sobretudo a partir de Benveniste, em 1962, né? Que nós tivemos a presença do homem dentro da linguagem. Quando ele fala o homem na língua, que está lá nos seus problemas de linguística geral, ele coloca realmente a presença do sujeito, não aquele sujeito apenas, mas o sujeito individual mesmo, o sujeito que está sempre criando, como nós vimos aí, ainda que seja o sujeito coletivo, não importa, nós temos vários sujeitos aí, mas a presença do homem na língua deu uma contribuição muito grande para toda a mudança dos ensinos do texto e do discurso. Pode passar para o próximo, então. Se nós tivéssemos que fazer um princípio de onde nasceu a semântica, né, nós diríamos que temos que voltar a 1883, com o Michel Breal, né, no seu estudo de semântica, que ele fala, que ele diz assim, o estudo para o qual convidamos o leitor é de tão novo, né, que sequer recebeu um nome. E ele diz lá, denominaremos semântica, isto é, ciência das significações. Só que a época, né,
Breal considerou mais o seu estudo o enfoque histórico, ou seja, a evolução, a ciência dos sentidos ao longo do tempo. E nós tínhamos, nessa época, a gramática histórica, né? Os novos gramáticos estavam fazendo comparações de línguas, e o estudo sincrônico da semântica permaneceu fora ainda dos estudos gramaticais tradicionais. Nós tivemos, é verdade, grandes contribuições aqui de filólogos, como, por exemplo, Manuel Sade Ali, que nos deixou a obra belíssima, né? Meios de expressão e alterações semânticas, e outros, como Serafim da Silva Neto, Paulo Sade Ali, mas a gramática tradicional, a gramática, digamos assim, do ensino, deixou a semântica como se fosse aquela parente pobre da linguística, que ela foi chamada há muito tempo, né? Os estudos semânticos eram regados a um apêndice final, apenas dedicados à figura de linguagem, às estilistas, até a investigação ficava diluída durante toda a grande questão do Enem. Tem um colega que fez uma pesquisa sobre a Renata Barcelo, né, sobre questões como a semântica ocupa a sessão do Enem. Não chega nem a 10%, e sempre aquele mesmo jargão, né? Reconheço figuras da linguagem, reconheço processos de estilo, enfim, esses estudos semânticos mais modernos, mais atuais, ainda não foram aproveitados nas questões do Enem, por exemplo. Né? Podemos passar para o próximo? Então, eu sei que a própria ideia da semântica, que ela tinha sido, de uma certa forma, abandonada para a estilística e não abordada pelos ensinos tradicionais, nós tivemos na década de 60, por exemplo, final da década de 60, 67, 68, a grande contribuição de Bernard Potier, né, que sentiu necessidade de colocar a semântica, enquadrá-la dentro dos princípios do estruturalismo, instituindo até as unidades mínimas léxico-semânticas, os chamados semas, né? A palavra sema, que o próprio Breal chamava atenção lá para semainen, do grego significa luz, é aquilo que ilumina a palavra. Portanto, se eu tenho, até está presente hoje a palavra semáforo, por exemplo, muito usada em São Paulo para indicar orientação no trânsito, né? Então, Potier colocou realmente a sua semântica lexical, sempre lexicalmente tratada, né? Como os mesmos moldes do estruturalismo, que é os estudos da época. Então, se nós tínhamos, por exemplo, o fonema, nós temos o morfema, o sintagma, então teríamos, então, para a semântica, os semas. Isso, de uma certa forma, contribuiu bastante para uma certa confusão nos estudos, a tal ponto que as pessoas estavam não sabendo mais com tanto nome, né? E o próprio nosso Carlos Drummond de Andrade, que aqui o André até fez referências lá também, fez um poema chamado Exorcismo, e que ele fazia uma crítica ao excesso de nomenclatura dessas ciências linguísticas que estavam aparecendo, sobretudo na década de 60 aí. E é interessante esse aí, olha aí, né? Como ele fazia uma crítica ao excesso da nomenclatura, né? Complexa, né? Das relações entre trópicos e macrotrópicos, do elemento suprassegmental, libera-nos domino, da semia, do sema, do semema, do semantema, do lexema, do classema, do centema, libera-nos domino, da estruturação semêmica do idioleto e da franconia científica, da reliabilidade dos testes psicolinguísticos, da análise computacional da estrutura silábica dos falares regionais, libera-nos domino. Vocês veem até que o Drummond devia estar por dentro de toda esta nomenclatura que era utilizada em todas as teorias linguísticas, né? Mas se a gente tiver aqui, acho que pode voltar um pouquinho o tempo aí, voltar mais um slide. Mais um, então, já passamos o Breal, né? Pode pular mais um, pode passar mais um também. Mas estamos voltando, né? Eu acho que está voltando. Isso, a semiologia de Saussure. Nós teríamos que voltar um pouquinho agora no tempo até a Saussure. Eu estou fazendo uma inversão, mas mostrar como foi a importância de Saussure, porque que ele não tratou de semântica no seu curso de Linguística Geral. Ele dizia, e na página 3 do curso de Linguística Geral, por exemplo, ele diz que havia uma ciência que estudaria a vida dos signos no seio da vida social. Ou seja, do grego semeion, né, significa sinal. E ele preferiu usar signo do latim também, que significa sinal, né?
Ele diz, essa ciência não existe, mas não se pode, e, portanto, não se pode dizer o que ela será, mas tem direito à existência. E a linguística, que é parte derivante dela, veja que a linguística é uma derivação da semiologia, é uma ciência que estuda relações de significado e significado. Nós sabemos que o Saussure estava lançando as bases científicas do estudo da linguagem, portanto, ele precisava trabalhar com categorias mais palpáveis, que fossem fáceis de categorização, mas a semântica, ele já sabia, é no seio da vida social. Então, a semântica é realmente uma ciência sociológica, psicológica, histórica, etc. Então, por isso, ele disse que não poderia tratar da semântica nos seus estudos. E a gente até entende o porquê. Né? Mais um, por exemplo, ainda na página 25 da próxima, do curso de Linguística Geral, mais um, por favor. Ele diz assim, não se percebe bem a necessidade de uma ciência semiológica. Para nós, ao contrário, o problema linguístico é, antes de tudo, semiológico. Mas acreditamos que, considerando os ritos, os costumes como fatos sociais, sentir-se a necessidade de agrupá-la no campo da semiologia e de explicá-la, ou de explicá-los, né, pelas leis da ciência. Eu acredito que só mais recentemente foi possível fazer isso. Né? Quer dizer, hoje nós estamos vendo a semântica crescer, e os estudos pragmáticos também, para os níveis mais científicos, para que o Saussure já tinha chamado a atenção no seu curso de Linguística Geral. Pode passar o próximo, então. Eu acredito que aí o André também tratou na sua bela palestra aí, como a criatividade no campo do léxico, no campo da semântica, né? É sempre a criação aberta a novos vocábulos, um campo aberto e socializado. Eu tenho uma experiência para contar, não sei se já contei isso em outra palestra, se for, desculpe pela idade, né? Mas é que é um fato real. Na década de 70, em 72, eu estava na PUC fazendo um curso de especialização justamente sobre semântica. Naquele tempo, o professor Amilcar, Madre Oliva, o professor Guedó estava começando lá na pós, né? Eu me lembro de uma experiência, nós passávamos o sábado todo estudando semântica, a preocupação com a nomenclatura, a preocupação com a criação de novos vocábulos, e fomos instigados a criar vocábulos que fossem possíveis de ser participar das regras gramaticais. Eu criei 2 palavras aí, né, que foram da minha criação alheia, atopé e nifocipar. Eu gosto muito dessa palavra, só minhas, né? Aí eu pergunto, são signos, portanto, tem significante, ou seria significante, não é? Porque não tem significado, né? Na verdade, essas palavras não tiveram vida longa, não. Diferentemente dessas que o André citou aí, que são criadas a todo momento, porque isso é feito socialmente. A língua não é individual, o próprio Saussure dizia isso, a língua não é individual. Embora houvesse arbitrariedade dos signos, vem justamente daí a continuidade das línguas, que as línguas se modificam sempre, a todo momento, sem parar, né? A vida longa só haverá se houver o uso em determinados contextos. Portanto, eu poderia dizer o que é significar, né? É se entender por signos verbais e não verbais, que hoje nós sabemos aí quanto o signo imagético é importante, né? Os chamados textos multimodais. É observar a relação entre os signos, os objetos e a situação social, a associação de mundo. Os enunciados no momento da enunciação. Por isso que nós dizemos que a língua é viva, né? Como diz o próprio Paulo Freire, a língua é viva, e, portanto, quando eu digo que Eva viu a uva, não foi isso, né? Eu teria que dizer quem foi Eva, né? Explicar para o aluno que as palavras, as frases não estão soltas, elas estão sempre pertencentes a um texto, né? No momento da enunciação, os interagentes, os sentidos implícitos, sobretudo os pressupostos subentendidos, que é isso que estaria à base de toda a interpretação do significado. Né? Muito bem. E posso passar mais um? Nós teríamos ainda que perceber que a parte linguística, eu gosto muito de citar, por exemplo, Perini, que tem a sua gramática descritiva, né, que ele diz que a gramática, ele não ia tratar da semântica do ponto de vista da pragmática, porque ele acha que a semântica pode ser tratada nos limites da linguística, da linguagem, dos conteúdos, apenas os elementos
linguísticos gramaticais. Nós concordamos, né? Por exemplo, se eu estudar, ele dá um exemplo lá, Ana desprezou o Ricardo, se eu colocar Ana desprezou o Ricardo, eu sei que eu cometi um erro aí de morfologia. Se eu comprei livros fantásticos, estaria cometendo um erro aí de concordância. Entendeu? O falante percebe isso porque tem a sua gramática internalizada. Não é possível saber que Ana desprezou o Ricardo, nós teríamos um sujeito, um objeto e um verbo indicando desprezo. Muito bem, até aí eu concordo. A semântica é capaz de nos dar os significados. Mas observe agora esse aqui, né? Isso aqui é uma charge do Nani, né? Eu não sei se já conhecem, né? Em que é preciso, como toda charge, é preciso conhecer o contexto. Aquele deputado que foi pego 400 quilos de cocaína dentro do seu helicóptero. Imaginaram esse diálogo aqui, em que as pessoas estariam ainda para abastecer o avião, né? Abastecer o helicóptero. Então, uma pergunta, né? Pó, 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 pó. Bem, isso é uma prova até de que nós não precisamos de todas as sílabas, nós precisamos apenas, talvez, das sílabas tônicas, né? Que elas é que nos indicam o significado. Mas, bem, quanta coisa eu poderia analisar com essa charge aí? Primeiro, o significado desse diálogo, né? A importância do contexto, né? O conhecimento de mundo, né? A contribuição dos elementos linguísticos, sim, mas aí eu poderia explorar, numa aula de gramática, por exemplo, eu poderia explorar aí a entonação, a variação fonológica da vogal, aberta e fechada, o valor da interjeição, né, do pó, 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 que poderia imitar até o barulho do helicóptero, se alguém poderia fazer essa viagem, analisar por aí também. Enfim, o gênero charge, né, a marca contexto temporal, que já que a charge exige uma contextualização no tempo, né? Aí eu perguntaria, então, aí só a linguística não poderia, ou só os elementos linguísticos não poderiam dar conta de todo o significado. Ou então, ainda o caso daquela filha, né? Que chega 2h da manhã em casa, encontra o pai sentado no sofá, com realmente o aparelho, um celular na mão, e na parede há um relógio. E ele pergunta, sabe que horas são? Lógico que ela teria que responder, pela lógica da gramática, né, as horas. E ela disse simplesmente assim, o carro do Carlinhos quebrou. Pela lógica, esta resposta não serve para a pergunta do pai, né? Mas, no entanto, ela é perfeitamente plausível diante do contexto de justificativa para evitar, por exemplo, uma bronca do pai, um castigo maior aí, né? O tom ameaçador do pai também é importante, ou a pergunta, né? E ela se livra realmente com um argumento bastante razoável. Mas isso não pode ser explicado apenas pelos elementos linguísticos. Então, entraria aquilo que nós chamamos de contextualização. Nós poderíamos dizer que isso aí não é mais completado só pela semântica, mas sim por uma outra, né, uma outra parte dos estudos que se chamam pragmática. E a pragmática trabalha, portanto, né, com sentido real, de uma enunciação feita através de uma ligação, uma interação entre emissor e receptor, e pode passar para o próximo, então, e nós teríamos aqui, o próximo slide, por favor, até a parte da sinonímia poderia ser revista, não é? Antes, volta o anterior, por favor, aqui. Voltando ao anterior, veja o estudo da sinonímia dentro dessa aí. Meu pai já foi traficante, etc. Acho que está faltando agora mais um. Por favor, mais um. Meu pai já foi sequestrador, traficante, assaltante de banco. Ele vai dizer grande coisa. O meu também já foi deputado, prefeito, governador. Então, vocês vejam que o estudo tradicional de semântica lexical, de sinonímia, nós não teríamos essa possibilidade de significação aí tão rica, né? Assim como também, agora o próximo, assim como também o reconhecer de todos os contextos, e aí, sobretudo, os gêneros textuais. Eu achei muito interessante essa criação aí, André, olha aí, a Mona Lisa e a Mona Crespa, né? E que nós tivemos aqui um belo exemplo de um texto propagandístico do Seda, shampoo, né? Em que ele estaria dizendo que é a primeira linha de produtos para todos os tipos de cabelo, inclusive os fios, que controla os fios, né? Sobretudo os fios enquanto secam.
eu achei esse exemplo bastante interessante, que já apresentei em outros lugares, não sei. O próximo, por favor. E voltamos, então, à pragmática, né? A pragmática, eu gosto muito de lembrar do Wittgenstein, suas investigações filosóficas, que diz assim, a pragmática é uma técnica, portanto, aprender uma língua é dominar uma praxis. É o estudo da linguagem que leva, então, em consideração todos os fatores extralinguísticos, situação, contexto, sujeitos sociais envolvidos, as identidades, sobretudo identidades é importante, a intencionalidade, que sempre pessoa, mas é possível saber a intencionalidade? A intencionalidade não está na cabeça? Não, a intencionalidade está naquilo que o emissor, ou que no caso o enunciador, apresentar. Nós temos uma gramática, portanto, os elementos linguísticos são responsáveis, né, pela mostra do significado situacional, sim, e intencional. O contrato, a figura contrato, o nome contrato, conceito, é muito importante para o Charlotot, porque ele mostra que em cada, mesmo a simples comunicação cotidiana, o contrato está sempre presente. São vários contratos, né? Contratos que regem o discurso. E tudo isso nos ajuda a chegar ao significado final, que é o que interessa ao leitor, né? É quase que isso. O que ele quis dizer com isso? Quando se pergunta esse questionamento, nós queremos saber realmente o significado. Final. A porta está aberta. O que quer dizer? Pode sair ou pode entrar? Né? Vai depender do contexto, vai depender, sobretudo, da situação. O próximo. Falando em contexto e contexto, eu poderia fazer uma pequena diferença com mais esse slide aí, né? Olha, é importante, se vocês lembram disso aí também, não é? Quando Rosiane Sarney era governadora do Maranhão, houve aquele levante, aquela revolta dos presos na penitenciária, em que eles ocuparam vários dias, as mídias chegando até a fazer o degolar de pessoas de frente às câmeras de televisão. Foi uma coisa horrível, realmente. Né? Tudo isso num estado em que nós temos como ponto turístico os Lençóis Maranhenses, né? Em que a Rosiane está aleatoriamente ou simplesmente alienada, né? Encomendando 80 quilos de lagosta só para ela naquele mês. Então, vocês vejam todos esses elementos juntos aqui. Se eu tiver que fazer um estudo contextual, eu teria que fazer a ligação entre os elementos, seria o processo de coesão, que é muito mais até chamado, né, gramatical. Mas se eu tiver que fazer um estudo contextual, pragmático, portanto, né, eu teria que saber todos esses bastidores, conhecer todo esse background aí. Né? Não poderia entender que essa é Rosiane Sarney, nem entender o morto aí no chão, e os lençóis maranhenses. Às vezes é preciso, nas charges, que o professor seja um mediador e realmente ele consiga fazer com que o aluno chegue àquele contexto. Um dos grandes problemas, eu acho, do ensino, realmente, é a falta do contexto para o aluno, além da reflexão sobre o valor, a importância dos elementos linguísticos na significação. Tá bem, o próximo. Nós chegaríamos, então, agora ao que distinguiria a análise do discurso, a análise de discurso. A diferença é simples. Do discurso poderia ser do discurso religioso, do discurso político, do discurso, o tipo de discurso. Mas a análise de discurso, a noção de discurso, pressupõe, portanto, aquela ligação entre o mundo e os elementos linguísticos, né? E a teoria da enunciação, como nós falamos aqui, foi importante como sendo uma linha da análise do discurso. Nós tínhamos várias análises do discurso, então não podemos dizer que hoje ela seja uma teoria, mas uma convergência de vários conceitos, de várias evoluções dos estudos da linguagem. Né? As ideias, por exemplo, de análise do discurso de linha francesa, tivemos principalmente a figura de Michel Péchet, que foi um dos representantes máximos da cultura, é muito importante, mas, sobretudo, por causa do conceito da ideologia da esquerda, sobre os princípios da análise do discurso da esquerda. Tivemos ainda outras análises do discurso, análise do discurso crítica, por exemplo, de Theo van Dijk, que no Brasil tiveram e tem ainda grandes representantes e grandes continuadores. Né? E a análise da semântica chamada argumentativa, de Oswald de Crow, que também
há grupos de pesquisas hoje em várias universidades, continuando aplicando a contextos brasileiros. E a análise, realmente, da teoria chamada semiolinguística, de Patrick Charrodot, que também conta com vários seguidores aqui no Brasil, né, e que trata, sobretudo, nós chamaríamos de uma semântica pragmática enunciativa. Por quê? Porque as teorias da enunciação tratam especificamente dessa ligação entre os interagentes. No momento da realização, portanto, é importante saber o contexto e o domínio da mobilidade dos sentidos construídos na interação. Então, o sentido não existe a priori, mas ele é construído no momento daquela de troca, como se fosse um lance de um jogo. A dinâmica enunciativa já foi prevista por vários autores. Charles Bailly, por exemplo, em 1930, ele foi discípulo de Saussure, dizia: nós temos que perceber a diferença entre o dito e o modo de dizer, pois esse modo de dizer é onde está realmente o significado, né? É onde os signos começam a produzir os sentidos finais, os chamados sentidos contextualizados. Então, próximo, por favor. E esses sentidos contextualizados, que a semântica, por exemplo, né, teve que se adaptar, ou teve que, aos novos tempos, né, e como sempre a semântica nunca morreu, ela está sempre presente. Há uma coleção agora chamada Semânticas, da editora Contexto, que é interessante, e que Rodolfo Hilário faz o prefácio. Então, ele diz das vários tipos de semântica: semântica computacional, semântica formal, semântica da enunciação, semântica argumentativa, né, semântica da enunciação. A pergunta é: há o problema de ver diferentes orientações semânticas representadas neste livro? Ele diz: claro que não. Isso mostra apenas que a velha pergunta, o que quer dizer, continua nos impondo desafios. O que significa dizer que a semântica está mais viva do que nunca. Né? Então, se eu tiver que fazer uma proposta de uma análise de um texto nos níveis morfos, sintáticos, semânticos e pragmáticos, né, eu teria que utilizar os elementos linguísticos da morfologia, da sintaxe, da semântica do léxico, da semântica da frase, da semântica do texto, e o seu contexto, que nós chamaríamos, então, de pragmática. Eu não sei se eu tenho ainda tempo, André, acho que estamos... O André está por aí? Sim, Maria Aparecida. Mais 5 minutinhos, tá? Para a gente poder responder algumas perguntas ainda e então encerrar com o mínimo de atraso, atraso, tá bom? Tá bem, então eu vou ficar mais 2 slides, você pode passar o próximo? Eu ia fazer uma proposta de uma análise, mas vai ser rápido, então, tá? Se nós tivermos um texto imagético como esse aí, o quadro de Van Gogh, famoso, o Seu Dormitório, né, de Van Gogh, nós teríamos um texto, tudo é texto, né? Então, nós teríamos elementos significativos que estão significados. É lógico, eu poderia identificar aqui os objetos, em princípio, sabendo que o dormitório é de Van Gogh, esse é um quadro, né? Então, observe um pouquinho o quadro, na próxima nós vamos passar isso aí para uma chamada semiotização, ou seja, um processo linguístico. Pode passar para o próximo, então. E nós teríamos aqui uma descrição. Então, um modo descritivo, eu vou tentar descrever aquele quadro, mas agora com elementos verbais. Então, o quarto era pequeno, bastante pequeno, mas razoavelmente confortável. Alguns belos quadros na parede, sobre a cama, decoravam o ambiente. As peças de mobiliário eram apenas 4. A cama, 2 cadeiras, uma pequena mesa sobre a qual ficavam os objetos da higiene matinal. O assoalho estava bastante gasto e, portanto, já mostrava várias de suas partes descoradas. Volta um pouquinho no quadro, só para ver se... volta ao anterior, para ver se a descrição ficou bem feita. Nós percebemos aqui que realmente a descrição é apenas uma apresentação, uma atualização de um objeto que passa do elemento imagético para o elemento que o Charrodot diz para ser o sentido linguístico. Então, nós teríamos aqui o processo de semiotização do mundo, ou seja, o processo semântico de transformar uma realidade que está à minha frente, uma realidade de objetos, né, para uma realidade linguística. Então, nós já temos aí um processo de transformação, isto é, o processo de passagem do objeto para o linguístico. Esse processo ele chamou de processo de transformação. Pode passar o próximo, então? E mais um, então.
Se eu tiver que agora que fazer as categorias linguísticas desse meu texto descritivo, eu teria que observar a sua funcionalidade semântica, quer dizer, ela já traz os elementos de significação. Então, eu teria uns elementos de denominação, que são seres, objetos, como diz o André, pode ser substantivos ou adjetivos, que os portugueses chamam todos de nomes, né? Cadeira, cama, mesa, quadro, parede, assoalho, que são todos os elementos identificados como nos substantivos. Os determinantes, nós temos o quarto, né, na parede, então, havia duas cadeiras, né? Temos atributos. Faz uma diferença entre o adjetivo substantivo, chamado atributivo, do determinativo, né? Que o atributo seria a parte de qualificação. Então, seria uma parte mais subjetiva da língua. O André apresentou aí a diferença, sobretudo o adjetivo criança. Então, por exemplo, a pequena mesa. Então, a pequena, até todo mundo pode chegar à conclusão, mas se alguém diz, não, um anãozinho vai dizer, não, a mesa é grande. Né? Um quarto confortável, alguém pode achar que não é. Uns belos quadros, alguém pode achar que os quadros são horríveis. Né? Assoalho gasto, esse aí até que... Mas também há graus. Nesses adjetivos atributivos, nós temos graus de significação. Né? Algumas partes descoradas, mais descoradas, menos descoradas. O processo seriam os verbos de ação e os verbos também de fenômeno. Então, o assoalho mostrava, né, e as paredes, decorava, os quadros decoravam a parede, né, decora o quadro, e as cadeiras ficavam sobre a mesa, não, desculpe, ficavam sobre os aparelhos de higiene matinal. E nós teríamos, enfim, depois as relações conectivas, de ligação, de coesão e coerência. Então, você veja bem, o quadro era pequeno, mas confortável. Olha o mais aí funcionando como um argumento importante, né? Os quadros estão sobre a mesa, a preposição também como elemento coesivo, né? Sobre a qual, veja bem, aí a expressão do pronome relativo. Portanto, né, uma relação lógica de causa e efeito, etc. Então, vocês percebam que eu imaginaria hoje que um estudo textual, levando em conta os elementos linguísticos e elementos semânticos, para que o aluno perceba que a gramática é uma gramática de sentido e de expressão, é preciso chamar para a funcionalidade dos elementos linguísticos, né? E se fosse uma análise pragmática, nós teríamos, então, ainda os elementos contextuais. Nós teríamos que ver em função do contexto, quem é o autor, quem foi Van Gogh, né, porque ele ficou bastante tempo nesse quarto, por exemplo, onde ele se hospedava, na casa do irmão Theo, né? Os objetivos, porque ele usava aquele quarto, né? A intencionalidade, a situação de produção do quadro, pode pesquisar sobre a época, né? O suporte é uma pintura, portanto é um quadro, então não é, por exemplo, um jornal ou uma charge. Enfim, eu teria uma significação agora das imagens, o texto descritivo, é um texto multimodal, pode dizer que é um texto multimodal, e nós teríamos aí, então, fechar o quadro, a importância da morfologia da sintaxe, a importância da semântica, a importância da pragmática. Eu acho que é essa a minha contribuição aí. Acho que eu passei muito tempo. Obrigada. Professora Maria Aparecida, muito obrigado mais uma vez. Não sei se o Fernando gostaria de voltar a fazer aí um diálogo com você, mas... uma vez mais, muito obrigado. Eu fico impressionado com a capacidade da professora Maria Aparecida. Eu não sei se a professora Maria Aparecida se lembra, né? Mas ela foi da minha banca de mestrado, né? Juntamente com o professor Helene. E ela fez uma abordagem muito... Eu trabalhei com se intitulava Metalinguagem do Samba, que inclusive vai ser o minicurso que eu vou dar agora no Liceu, a partir do... minicurso, um curso livre, né? Que eu vou dar no Liceu a partir da quarta-feira que vem. E ela propôs ali na hora da banca um diálogo com a filosofia, né? E a gente vê como ela navega pela filosofia da linguagem, com essa facilidade toda. Propôs que eu não tinha ainda vislumbrado naquele momento, né? Estava muito, né, tudo muito fresquinho na minha mente. Eu não havia vislumbrado um diálogo da metalinguagem com a filosofia. E só depois, de fato, que eu tive, posteriormente, por causa de dificuldades mesmo de adquirir a obra, né, que eu consegui uma cópia do livro chamado Le Métalangage, né, da Jacques Redebov, né,
que aí, finalmente, eu consegui entender essa origem da metalinguagem na lógica, na filosofia, não é? O conceito de autonímia, que depois a Jacqueline Thierry veio desenvolver também tão bem, né? E agora que eu estou reformulando essas ideias para, de repente, mais tarde procurar. Então, agradeço, né, a você ter despertado isso. E a gente percebe nas suas falas, nas suas palestras, essa facilidade de trafegar vindo lá da filosofia, depois trazendo para a semântica, tantas informações. Maravilha, muito bom mesmo, tá? Obrigada. Às vezes fico um pouco, eu não gosto de seguir, eu tenho essa palestra escrita, mas eu falei, mas eu não vou ler não, porque fica uma coisa, é melhor, fiquei à vontade. Às vezes eu acho que fica melhor assim, como se fosse uma aula. Né? Eu particularmente não gosto do texto escrito falado, sabe? Tem uma certa dissonância que dá, sabe? Que hora que você não consegue, né? O texto assim, dito espontaneamente, né? Por quem sabe, por quem pode, né? Como vocês. Fica uma maravilha, tá? Eu estou com 2 perguntas aqui. O Fernando, acho que não sei se está respondendo alguma coisa aqui. Não sei se... Eu coloquei aqui no bate-papo, né? Agradeço mais uma vez a professora Aparecida. Eu anotei sua primeira pergunta. Pela gentileza, né, dessa apresentação maravilhosa. E eu coloquei a semântica aqui, eu coloquei no bate-papo, que em termos muito radicais, tá? Em termos muito radicais, pode-se afirmar que a língua sozinha não tem poder de significar. A sentença "meu sapato é preto", dita por um professor ao entrar numa sala de aula, não tem qualquer sentido, embora perfeita morfossintaticamente. Entendeu? Então, é um desafio. Tratar de semântica é um desafio. O Sucy não era nada bobo, né? Quando ele delimitou esse espaço fonológico, morfológico, deixando um pouco a semântica no cantinho dela. Ele sabia que estaria mexendo em vespeiro, né? Acho que não daria para tratar cientificamente naquela época, né? Nem hoje ainda hoje é difícil. É difícil, imagina. A frase, a sentença "meu sapato é preto", é perfeita, né? Certo? É sujeito simples e explícito, predicado nominal, tudo bonitinho. Meu sapato é preto. Mas se o professor entra em sala e, em vez de dizer bom dia, olha para os alunos e diz "meu sapato é preto", o aluno vai dizer, mas o que esse professor quer dizer com isso? Aonde ele quer chegar? Será que ele enlouqueceu? A cena enunciativa não legitima a sentença. A cena enunciativa não legitimou esse tipo de sentença naquele momento. É o que você falou, Aparecida, do contexto, né? Os aspectos enunciativos. Fernando, o "meu sapato é preto" não quer dizer nada, mas quando minha mãe me falava assim, "meu chinelo está logo ali", eu entendia rapidinho. Olha aí. Eu não entendia assim, meu chinelo está logo ali, eu entendia, né? Meu chinelo o sapato não funciona, mas o chinelo funcionava, que era uma beleza. Mas é a cena enunciativa. A cena enunciativa e a memória dolorida. Eu ia pedir ao André Valente que abrisse aí a câmera, justamente porque temos 2 perguntas, tá? Eu vou pedir 5 minutos, uma para o André e acho que outra para a Maria Aparecida. Eu vou pedir 5 minutos de cada um para a gente não estourar muito aí a sagrada hora, como eu digo, do papai e do pipi, né? Que é esse intervalo que a gente vai ter daqui a pouquinho, tá? Eu separei aqui, coisa bem simples, bem rápida, e acho que vocês vão dar conta. O Fernando, né? O pessoal que está assistindo, às vezes, acho que não sei, fica com medo de perguntar, e o Fernando vai aproveitar lá, ele é fominha, aí ele bota logo uma pergunta, né? Daquelas bem... Perguntas problema, né? Brincando aí com a questão do André. Então, vamos lá. Sobre sintagma nominal, Valente, está ouvindo? Tá, né? Pergunta do Fernando Vieira Peixoto Filho, presidente do GEMIL. Sobre sintagma nominal, o filho problema, talvez seja necessário reconhecer que o nome substantivo tem praticamente o mesmo poder caracterizador que tem no nome adjetivo. Isso ocorre, ele é um cara muito família. O que você diria? Sim. Fernando, e a todos que nos acompanham, mostrei visões distintas, né? Então, para a nossa Maria Helena Mira Mateus, é um adjetivo. O Azeredo chama de substantivo, em função atributiva. Eu acrescentei, é importante que todos que nos ouvem tenham visões distintas. A Maria Helena Moura Neves chama de deslizamento categorial. Então, isso significa dizer
que o segundo elemento do sintagma nominal, constituído de 2 substantivos, ele continua sendo um substantivo porque ele não tem as propriedades formais do adjetivo, inclusive no que respeita à concordância. Vocês se lembram do exemplo que às vezes fica invariável. Então, do ponto de vista formal, é isso. Do ponto de vista, vamos dizer, semântico-filosófico, também é substantivo. Mas, como ele ocupa o lugar do adjetivo, como eu mostrei, tanto na língua francesa como na língua portuguesa, mas não na língua inglesa, né? Ele está em função adjetival. Tanto que você coloca o exemplo com o advérbio, né? Modificando, muito família, muito familiar. Mas é diferente dizer que é muito família de é muito familiar. Quer dizer, a escolha, eu bato nessa tecla, não é gratuita ao escolher o substantivo. Eu posso até fechar com o clássico exemplo machadiano. Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Quando eu discuti isso com Azeredo, todos os professores de língua portuguesa mostram esse sintagma nominal, autor defunto, dizendo que defunto é adjetivo, porque eu não sou um autor que morreu, né? É substituível, inclusive, por uma oração adjetiva. Mas um defunto autor, defunto substantivo, lembra o elemento nuclear, à esquerda, autor que escreve, também é uma oração adjetiva. Mas, na discussão com Azeredo, ele falou, mas eu posso interpretar que é um substantivo em função atributiva. Então, vejam só, são 2 olhares, e lembro também que os nossos dicionaristas, Aurélio e o Weiss, também têm visão distinta disso. Um atribui um valor adjetivo e um outro um valor mais substantivo. Então, Fernando, eu fico com essa noção de deslizamento categorial. Para mim, é um substantivo em transição, em função adjetival, inclusive ele funciona como adjunta de nominal, mudando toda aquela análise clássica de adjunta de nominal, que tinha que ser representado por um artigo, um pronome adjetivo, por um numeral adjetivo, ou por um adjetivo, como eu mostrei, comprei um livro excelente, ou por uma locução adjetiva. Então, essa dinamicidade mostra que um substantivo pode exercer esse papel. Então, às vezes, alguns autores não aceitam chamar esse segundo elemento de adjetivo, porque ele não tem as propriedades formais de um adjetivo. No fundo, a minha abordagem traz um pouco o que a nossa Aparecida também mostrou. Ela é uma abordagem, ao mesmo tempo, semântico-pragmática, pelos exemplos que eu mostrei, né? E também sintático-discursiva. Nós temos que ter abrangência para analisar um fenômeno novo. Não estamos falando aqui de couve-flor, de guarda-chuva, não é verdade? De planalto, de passatempo. Por isso, eu trouxe as noções de produtividade e criatividade da Alexandra, né? Então, Fernando, para mim é isso, esse deslizamento categorial. Muito obrigado, André, muito obrigado mesmo. Isso daí joga uma luz, né, muito interessante, né, sobre esses processos formais da língua mesmo, que às vezes são negligenciados, não é que não se deva estudar coisas novas, né? Mas às vezes a gente sente, o Fernando comenta muito isso comigo, a gente sente muito essa falta do processo da descrição gramatical, como a André Valente fez aí minuciosamente agora, né? É importantíssimo fazer o que de maneira nenhuma, né, vai desmerecer o trabalho, por exemplo, que a Maria Aparecida acabou de fazer com a semântica, mostrando até porque a gente percebe que tudo isso se coaduna, né? Você não faz uma coisa sem outra, né? A questão... Só para mostrar aos participantes, essa gramática do português, 3º volume, eu, Azeredo e Cláudio, acabamos de importar lá de Portugal. São milhares e milhares de páginas. Lá em Portugal não existe esse problema de linguistas versus gramáticos, né? Então, são gramáticas com forte embasamento linguístico. Milhares e milhares. Eu estou com o 3º volume. Eu acho que para estudar, por exemplo, composição, como eu mostrei, tem que olhar isso daqui, né? O Conforto está lembrando, olha, os exemplos estão surgindo, a produtividade está aí, a criatividade está aí. O estudo da Vilalva sobre composição é extraordinário. Eu mostrei um outro para vocês de portugueses também, que é Graça Rio Torto de Coimbra. A gramática derivacional. A Alexandra, que eu citei, que é de Coimbra também. Então, esses portugueses estão contribuindo muito. Pena que o intercâmbio é pequeno, porque a gramática do Azeredo é espetacular, a da Moura Neves é espetacular, mas eles não ficam nada a dever.
Inclusive, a da Mira Mateus é dos anos 1980. Ela é anterior ao Perini, a do Azeredo, da Thalía, da Moura Neves. Conversei isso com o Azeredo. Eles foram precursores. Ainda era século XX, que essas novas gramáticas são século XXI, como essa daqui, que acabou de ser lançada, estou no 3º volume. Então, acho que nós, brasileiros, temos que promover mais esse intercâmbio com os colegas portugueses, que são estudos de grande profundidade no campo da sintaxe, da morfologia, da semântica, da fonética / fonologia. Pena que isso chegue tão pouco ao Brasil. Bom, o Conforte sabe disso, lá na UERJ, como eu vou muito a Portugal, que eu participo de um convênio, sempre trago e empresto para os alunos do mestrado e do doutorado, principalmente, né? Mas eu estou sugerindo isso a vocês, porque são estudos muito aprofundados, né, nessa divisão da nossa... Qual editora, André? A editora Medina mesmo? A editora é a Fundação Calouste Gulbenkian. Calouste Gulbenkian. Tá. São 3 volumes. É impressionante esse estudo. O pessoal chama da gramática do Raposo. Chama-se gramática do português. Sim. Mas, André, esse tipo de trabalho de descrição que você faz, assim, com a questão da língua, né, como o pessoal está dizendo, a língua viva, a língua em uso, essa, né, que às vezes se torna até um clichê, mas não deixa de ser verdade, e a próxima pergunta é sobre isso, por isso que eu estou encaminhando, ela serve justamente para evitar o que a gente ainda vê em alguns livros didáticos, alguns manuais, assim, né, cada vez menos, felizmente, mas ainda vê, de trabalhar com essa petróleo... Tá entendendo? Fidalgo, né? Com essas coisas que estão congeladas no tempo e que acabam confundindo a sincronia com a diacronia. E aí você pode mostrar que, por exemplo, a questão da amálgama lexical, que você trabalha muito também, não é isso? Como ocorre com riqueza na língua, né? E aí eu vou emendar isso com a próxima pergunta para terminar aqui, que parece que foi para a Maria Aparecida, mas eu vou deixar para ela, que foi no momento que ela estava falando, tá? Não sei se a Maria Aparecida em algum momento falou assim, o trecho sobre a língua é viva, né? A língua servil. E aí o Matheus de Souza fez uma pergunta aqui, vou ver se a senhora pode responder, tá? O trecho pronunciado, abre aspas, a língua é viva, abre aspas, não é meio que estranho, já que o sujeito e linguagem se constituem mutuamente. É correto dizer que a língua é viva? Então, isso é uma provocação que ele faz, um questionamento, acho válido, né? Então, é correto dizer que a língua é viva? Bom, eu acredito que isso aí estava fazendo, talvez, em situação à tradição, ao ensino tradicional, né? Que começa a ensinar frases, como diz o André acabou de falar, frases congeladas no tempo, que você também disse, né? É como se fosse apenas possível, primeiro, dar um exemplo de texto literário, não tem nada contra os textos literários, são ótimos, mas como se aquele fosse o modelo, né? Ou então frases totalmente fora de uma realidade do aluno. Então, acho que talvez isso é porque eu citei Paulo Freire, né? Quando ele estava dizendo que... Acho que sim. Acho que o Paulo fez centenário agora, muita gente também não entendeu, é verdade que ele falou isso em 1950, quer dizer, acho que na época ainda era muito mais pertinente. Hoje, também não, talvez não seja tanta novidade, que nós todos estamos falando disso. Mas, sobretudo, a partir dos estudos da linguística do texto e da análise do discurso, e próprios estudos semânticos mais atuais, e com a teoria da enunciação, que eu estava falando, que a língua em contexto, a língua em situação. Então, essa língua em situação é essa língua viva. Acho que está dizendo isso. Eu não estava me referindo à língua morta como latim, não. Não é nesse sentido. É que a língua é viva, sim, e o aluno tem que perceber que o que ele fala, o que ele usa continuamente, cotidianamente, também faz parte da gramática, também faz parte da língua. Acho que é isso. E não ficar apenas dos exemplos hipotéticos. Concordo, e agora eu estou lembrando que acho que foi justamente no momento que você citou aí o Paulo Freire, a velha crítica, né, a frase Eva viu a uva, totalmente descontextualizada, numa região que nem se sabe o que é uva, não se produz uva, não faz parte da economia daquele lugar, e talvez tenha sido isso mesmo. Eu acho que uma frase como a língua é viva, ela pode ser perfeitamente contextualizada e perfeitamente também problematizada a depender do contexto, né? Então, acho uma outra frase que ele disse é que a primeira palavra que ele ensinar um pescador é peixe. Né? Mas claro. Por que vai ficar só no peixe? É isso, né? As pessoas às vezes pegam frases descontextualizadas e depois dá um problema sério, né? É verdade. André? Fala, Fernando. Eu queria fazer só uma observaçãozinha bem rápida. Claro. Aquele comentário que eu fiz, você trata com pergunta, que bom que você trata com pergunta, porque o Valente acabou abordando, né? Mas não foi uma pergunta, foi só um comentário. Porque essa tradição, né, do primário, né, de dizer que o substantivo nomeia e o adjetivo qualifica,
mais confunde do que esclarece, né? Porque o que mais há, como o Valente mostrou, são substantivos que qualificam, são substantivos que especificam, entendeu? No que ele está chamando aí de sintagma binominal, né? Então, eu acho que passou da hora, é incrível, mas os professores da escola básica ainda insistem nisso, né? Que o substantivo é o nomeador e o adjetivo é o qualificador. Ok, o adjetivo é um qualificador, nisso nós estamos de acordo. Mas o substantivo é um qualificador também. Ele é um qualificador também. Sim. Então, talvez seja melhor dizer, olha, o adjetivo qualifica e o substantivo nomeia e qualifica. A Margarida Basílio fala muito bem isso, aquele livrinho dela lá, né? Formação de palavras. Excelente. No português do Brasil, né? Um livrinho maravilhoso. Excelente. Então, é só essa observação, quer dizer, é admitir, é assumir isso. E o substantivo, não obstante o substantivo, tem esse poder qualificador, especificador, etc. Sim, Fernando, só para... Já que eu citei o Matoso, e é sempre bom lembrar também Saussure Matoso, com todas as contribuições depois dos dois, mas de vez em quando é bom retomar, porque isso que você trouxe, Fernando, lembra que para você classificar, você tem de combinar os critérios, né? O mórfico, o semântico, o sintático, perfeito. Porque quando o professor entra em sala e só usa o critério semântico para substantivo e adjetivo, ele não está, evidentemente, mostrando ao aluno as possibilidades semântico-sintáticas do substantivo e do adjetivo, né? Então, nós temos que combinar os critérios, acho que tem que ficar muito claro, porque é muito arriscado você trabalhar semântico substantivo, aquele que nomeia os seres. Uma vez um aluno perguntou para uma professora de língua portuguesa, professora, eu é substantivo? Aí ela ficou perdida. Mas como? Não indica uma pessoa? Se ela não diz substantivo é pessoa, coisa animal, aí teria que entrar na caracterização do pronome. Então, é um risco muito grande pegar apenas um critério, porque na cabeça daquele aluno de 13 anos, eu indico uma pessoa. Se indico uma pessoa, então ficam as incoerências, né, por conta do critério apenas semântico no estudo de classes de palavras e funções sintáticas, né? Obrigado, André. O pessoal está perguntando que livro da Margarida Basílio é. Eu já escrevi ali no chat. Formação em classes de palavras no português do Brasil. Muito bom. A Luciana falou de teoria lexical, que também é muito bom, da série de princípios, não é? E são dois livros aí que... Essa é a prova, esse livro é a prova de que você não precisa escrever 1000 páginas para fazer algo precioso, né? Esse livro é uma preciosidade, né? É muito bom, excelente. Ele tem capítulos curtos com perguntas no final, pequenos exercícios, né? Eu sempre dou o capítulo classes de palavras e categorias lexicais, e depois eu trabalho aquelas 10 perguntas que ela faz ali, 10 exercícios, né? Ela trabalha a questão do critério semântico, sintático e morfológico para classificar palavras. É excelente. Conforte, inclusive, ela tem um estudo, saiu num capítulo de livro, sobre palavras que flutuam, com sufixo "dor", com sufixo... Sim, isso está no livro Flores Verbais, que você tem, que homenagem a Eneida Bonfim, né? Mas esse artigo é bem mais denso, é uma coisa bem mais... É um artigo, mas pouca gente conhece esse artigo, saiu lá na PUC do Rio. E aí ela faz a flutuação. O lutador pode ser substantivo, adjetivo, amante pode ser... São palavras, diferentemente de pedra, de livro, que numa primeira leitura são substantivos. Aí trabalha com sufixos, você pode ter um valor depois adjetival. Mas lutador, amante, são palavras que flutuam mesmo. Então, é um estudo muito bonito. Eu chamo nas aulas de nomes de taxonomia variável. Sim, perfeito. É um artigo excelente, mas bem mais difícil. Pode falar. Aliás, eu quero aproveitar só para falar do livro do Fernando, né, que acabou de ser lançado agora para a editora Lexicon, acho que vai sair, Fernando. Você fica mostrando o livro dos outros? Eu já fiz a propaganda no começo, mas eu queria até propor... Ele propôs uma noite de autógrafos virtual, mas o Fernando é tímido. Professora, você me desculpe de não ter enviado ainda o seu exemplar. Não, mas... A editora me prometeu me mandar os meus exemplares, os 5 exemplares a que tenho direito. 5 exemplares vai ficar desfalcado aí, não tem problema. Que generosidade. Prometeu me enviar, mas até agora só chegou um.
Em breve eu estarei mandando para você, tá? Tá bom, obrigada, Fernando. Vou dizer uma última coisa aqui, em relação àquela pergunta que o Zé Carlos de Azeredo fez lá na sua banca, né? Se você não gosta de literatura, o Fernando tem também lá na Amazon um livro de crônicas, ele é escritor, contos, né? Filipenses, eu só não lembro o capítulo do versículo, porque eu não sou bíblico. É o quê? Filipenses 2:3. Isso, aí eu falo. Filipenses 2:3, vão lá no site da Amazon, vocês podem comprar, tá baratinho. E são contos e crônicas muito bem escritos, maravilhosos. Eu tive a honra de prefaciar, de apresentar essa obra lá. Não é um livro religioso, tá? Não é religioso, não. O Filipenses é, assim, na verdade, uma alusão muito sofisticada. Esse trecho da Bíblia fala de vaidade, né? Sim. E as relações terminam por vaidade. É só isso. Todas as relações... Pode dizer, Fernando, pode dizer, André, que ele é um escritor camaleão, né? É um escritor... E não é temporão, né? Assim, né? Como diria também o Valente. Ele é um escritor... Não é bissexto, né? Como diria o Valente. O Valente gosta de usar esse termo. É um escritor prolífico, né? Mas, assim, ele não divulga muito o que faz, né? Então a gente tem que ajudar. Gente, eu vou tomar a liberdade de encerrar essa parte, né, da manhã do evento, que nós já estamos invadindo aí, como eu falei, o horário do papai e do pipi, e a gente precisa descansar um pouquinho para os mini cursos que vai haver à tarde. Eu vou só anunciar aqui, são 5 mini cursos, né, somente para as pessoas inscritas, é claro, mas lembro que todo o material será disponibilizado posteriormente, futuramente, no canal do YouTube do G1000. Eu peço que vocês se inscrevam no canal do G1000, falar que nem os youtubers, né? Inscrevam, deem like, façam comentários, porque isso ajuda a crescer o canal. Divulguem para os amigos, tá? Compartilhem o canal para poder divulgar o nosso trabalho de descrição linguística, tá? Então, 5 minicursos. Primeiro, aspectos semânticos da transitividade verbal, com a professora Kátia Emerick Andrade, da Rural. 10 frases problema para a sintaxe semântica, professor André Conforte, da UERJ, este que vos fala. Expressões idiomáticas modernas das falas cotidianas às redes sociais, Stephanie Gumiero, da G1000 UERJ. Fonêmica, morfologia, morfossintaxe, sintaxe semântica. Que terreno estou pisando? Fernando Peixoto, da Rural, o nosso escritor. E seleção lexical e iconicidade na construção de sentidos, com a professora Carmen Pimentel, também da Rural, né? Então, esse casamento da UERJ com a Rural sendo, né, consubstanciado aí na parte da manhã e na parte da tarde também. Uma maravilha, né? Que seja um longo casamento e que a vaidade não o desfaça, né, Fernando? Filipenses 2:3. Então, olha só, gente. Professor Zé Carlos, muito obrigado mais uma vez. Professor André Valente, muito obrigado mais uma vez. Professora Maria Aparecida, muito obrigado mais uma vez. A gente tem essa dívida de gratidão com vocês. Não receberam um centavo para isso. Tiveram aqui de disponibilizar o tempo de vocês. A gente espera que no futuro a gente possa pagar um prolabore para vocês aí quando as coisas estiverem melhores, tá bom? Muito obrigado, Fernando, uma vez mais pelo convite para eu coordenar esse grande evento aí. Tá todo mundo gostando muito. É uma jornada que está sendo maravilhosa e vai continuar sendo à tarde, tá? Então, muito obrigado. Professor Zé Carlos Azeredo, minha bibliografia constante, né? Professor André Valente, muito obrigado pela presença. Eu não tenho como agradecer, não, tá? Não tem. Fogem as palavras. Muito obrigado. Obrigado também a vocês da Rural, Fernando, você, Carmen, todos os colegas, ao Conforte aí pelo convite também. Alegria de estar com a Aparecida na mesa, é sempre muito bom. E rever aqui meu amigo, irmão, parceiro Azeredo, citado por mim na minha apresentação. Sim. E, mais uma vez, nos deu uma aula brilhante, né? Ainda bem que eu pude fazer uma dobradinha com ele, falando ali da Amora Neves e do trabalho dele também. Mas eu acompanhei a exposição de todos vocês. Eu estive aqui o tempo todo presente. É uma confluência. Grande honra, viu, Zé Carlos? Muita honra. Uma alegria te rever e te ouvir, Aparecida. Também, muito obrigada. Foi um prazer também. A gente matar um pouco as saudades, já que não podemos nos encontrar mesmo presencialmente. Isso eu aí. Quero agradecer a todos a oportunidade de falar para mais pessoas, né? E só tenho realmente que
né, deixar um grande abraço a todos aí. Muito obrigada, gente. Um grande abraço a você também. Gente, muito obrigado. Eu vou, então, reunir aqui as condições de felicidade, como disse o pessoal da Pragmática, e dar a parte da manhã do evento por encerrado, tá? Grande beijo a todos. Um abraço. Tchau. Um abraço.